Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Aqui o nosso papo é sobre saúde e vitalidade da igreja. Eu sou Borges, você já me conhece e é muito bom ter você com a gente por aqui. Olha, antes de mais nada, eu quero já pedir para você deixar o seu like aqui neste canal, deixar sua curtida e o seu comentário aqui embaixo. E eu quero também sugerir para você, já porventura, se não fez, se inscrever no nosso perfil lá do Revitalize Inspirando Igrejas no Instagram. Você vai localizar a gente em Revitalize Inspirando Igrejas. É meio complicado esse underline, porque é coisa antiga, mas o pessoal vai entendendo aos pouquinhos como é que a bola funciona. Aliás, falando em bola, hoje a gente tem um programa um pouquinho diferente do convencional, um pouquinho diferente do normal. Por quê? Porque eu acho que pastorear a igreja, às vezes, é meio parecido com futebol, rapaz. Eu acho que pastorear, às vezes, é um negócio meio que, em alguns momentos, a gente tem que driblar, tem que organizar o time, tem que armar a jogada e tem que ter cuidado para não levar gol contra. E olha que tem gol contra que complica a nossa vida. E aí, para esse papo, eu tenho dois craques aqui com a gente hoje na mesa para bater um papão, né? E esse programa vai ser imperdível, você não pode deixar de estar com a gente aqui. Eu tenho o Silas, que foi meio-campista, jogou pelo São Paulo. Se eu estiver equivocado, você vai me corrigindo, viu, Silas? Vasco, Internacional, Atlético Paranaense. Cara, aí tem uns nomes aqui complicados. Chiesena. Sampdoria. São Lourenço. Isso. Cara, tem um nome que eu acho que é japonês. Ah, o Kyoto. Kyoto? Kyoto Purple Sanga. É, em Kyoto, primeira capital do Japão. Uau! Aí o Silas, como se não bastasse esse jogador, todos esses times, foi também, eu teve uma carreira como técnico, né? Do Grêmio, foi técnico do Avaí, foi campeão pelo Catarinense. Não, desculpa, campeão catarinense pelo Avaí. Sim. É quando fala em Avaí, tem uma cidade aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, chamada Avaí. Eu sempre confundo isso. A mãe de um amigo meu falou pra ele, filho, você viu? O Silas tá lá no Avaí, lá no Hawaii. Ele falou, não, mãe, é aqui mesmo, é Santa Catarina, não tá no Hawaii, não. Aqui, você foi campeão também pela Copa do Nordeste pelo Ceará. Pelo Ceará. Cara, e aí do outro lado, Silas craque, pelo menos com a bola no pé, tenho certeza. Ricardo, detalhe importante que eu não falei, o Silas também é pastor. Sim. Da Igreja do Nazareno. Local da Igreja do Nazareno aqui de Campinas, onde eu estou há 55 anos. Que legal, cara. Nasci, obrigado por estar com a gente nasci aqui. Na maternidade, do outro lado da rua, e depois... Atravessou. Me jogaram, acho, do lado de lá, eu já fiquei. Nazareno Central de Campinas. Obrigado, Silas. Eu que agradeço. Com a gente tem também o Ricardo Costa, craque não com a bola no pé, pelo menos eu acho, mas com a Bíblia na mão, com certeza, né, Ricardo? Com a bola no pé, definitivamente não sou cara. Ricardo é pastor da Igreja Presbiteriana de Vinhedo, professor do seminário em Campinas, um dos diretores do Centro de Plantação de Igrejas, Centro de Treinamento, né? Isso. De Plantação de Igrejas de Campinas, o CTPI, pastor do seminário em Campinas na área de plantação e revitalização de igrejas. Ricardo é craque com a Bíblia na mão, mas também esportista, cara. O homem é terceiro dan no karatê. Eu não tenho Deixa eu afastar um pouco aqui. Ô Silas, conta um pouquinho, eu trouxe umas fotos aqui, queria que você contasse um pouquinho da tua história, cara, no futebol aí, e também fala um pouquinho para nós essa foto tá antiga, eu não consegui fotos muito novas, mas as fotos antigas, eu acho que a definição é mais ou menos essa mesma, né? Você tá aqui embaixo, tem uma turma aí, ó. Essa foto é emblemática, né? O Gilmar, goleiro, Gilmar Rinaldi, foi goleiro do Inter de Porto Alegre, goleiro no São Paulo, goleiro do Flamengo, foi um goleiraço lá no Flamengo também. Falcão, mais conhecido como o Rei de Roma, né? Careca, entre os 100 melhores jogadores da história do futebol. Esse aí, meu amigo, meu irmão, a gente anda junto com a Fátima. Careca é campineiro? Careca é de Araraquara. Mas mora em Campinas Mora aqui há muitíssimos anos, casado com a Fátima. Voltou da Itália anteontem. Ontem ia chamar ele para ir lá na igreja com a gente, mas ele chegou da Itália anteontem, ficou acho que 20 dias lá. Foi homenageado pelo Napoli. Napoli vai fazer acho que 100 anos de existência. Ele e o alemão estiveram lá, né? O Miller, um jogador de 2 toques na bola mais completo que eu vi na história do futebol, esse aí. E o Sidney era um driblador, todos amigos, a gente convive muito ainda, e eu tô lá na direita, lá, ó,
passando bola pro Careca e pro Milho fazer gol. Isso aqui que ano que é, mais ou menos? Isso 85, 86 e começo de 87, que é quando o Careca vai embora. Então isso aqui é depois de Valdir Pérez do São Paulo. Isso, joguei com o Valdir também. Joguei com o Valdir lá em 84, fiz alguns jogos com o Valdir Pérez. Bons tempos. E olha essa daqui, ó. Aí tempo de seleção brasileira. Essa é muito legal. Tá lá da esquerda pra direita, tá o Ricardo Rocha, Tafarel, Mauro Galvão, Jorginho, Ricardo Gomes e o Branco. Aí o Bebeto, o Careca, eu, Valdo e o Dunga. Isso aí a gente foi campeão da Copa América, 89. 89. Isso, no Maracanã. Esse jogo aí é o jogo do Morumbi, que a gente ganha da Venezuela. Eu fiz 2 gols nesse jogo, mas não resolveu nada, porque o Careca fez 4. O Careca me ofuscou completamente. Obrigado, Careca. Aqui, tem mais uma. Essa é emblemática. Essa, Dieguito Maradona. Esse foi o Pelé foi o melhor do tempo dele e o melhor de todos os tempos. Esse aí foi o melhor no tempo dele e o Messi o melhor agora no tempo dele, né? Tem gente que acha que é o Cristiano Ronaldo, eu acho que é o Lionel Messi. E esse aí eu tô com a camisa do São Lourenço de Almagro, que é o time do Papa Francisco, né? É o torcedor número 1 do São Lourenço, Aí, ó. E aí o Maradona, a gente ficou amigo porque as filhas, a Dalma e a Janina, estudavam do lado da minha casa. E a Cláudia, a esposa do Diego, eu ia para a concentração no sábado e eu saía para ver as galerias de arte lá, que eu sempre gostei de quadro, não entendo nada, mas sempre gostei. Ia lá ver por que isso, por que aquilo. E aí eu vi um que é conhecido, que chama As Pegadas na Areia. Em espanhol chama Las Huellas. E é um cara caminhando na praia e existem 4 pegadas na areia e é o tempo da vida dele. E ele está conversando com Deus e ele fala para Deus, puxa Deus, eu percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida só tinham 2 pegadas. Por que o Senhor me abandonou? E Deus falou para ele, não, meu filho, você está equivocado. Aquelas 2 pegadas eram minhas, eu estava te carregando no colo. E aí eu vi esse quadro e comprei e falei, vou levar pro Diego, né? Vou levar pro Maradona. Só que fiquei com vergonha, porque como ele tinha a questão também das drogas e tal, eu falei, de repente eu chego na casa dele, não sei como que eu vou encontrar com ele. E levei pra Cláudia. E a Cláudia falou, não, Paulo, me chamam de Paulo lá. Não, Paulo, você vai levar lá em casa. Mas não fui. Mas aí teve um jogo no Uruguai, que a filha do Paulo Forlan, irmã do Diego Forlan, né, os melhores jogadores da seleção uruguaia, ela ficou tetraplégica porque sofreu um acidente. E teve um jogo para ela. E aí o Maradona estava convidado, eu também. Eu tô no vestiário assim, ele entra. Porque ele entrou, antes de cumprimentar, ele falou, Tchê, Paulito, te tô esperando na minha casa, é? Paulo, tô esperando você na minha casa. A Cláudia falou que você ia me levar um quadro. Eu falei, você não tinha levado o quadro? Eu falei, Diego, vou te mandar. Aí mandei. Tinha um missionário amigo meu lá, Johnny Monteiro. Aí o Johnny levou o quadro para ele e a gente ficou muito, muito amigo. Tem algumas camisas dele, do Boca, da seleção argentina, assinadas por ele. E era um cara acessível? Muito. Um cara muito legal. Um cara muito humano, que se preocupava muito com os companheiros. E infelizmente teve essa questão da droga que acabou escravizando ele e foi a razão também da sua morte, né? Ô Silas, mas esse é o tempo em campo como jogador, né? Como jogador. Aí eu estava lembrando aqui do seu tempo, que assim, você teve um tempo importante como técnico, ou seja, do lado de fora, aí acompanhando o time, né? E aí, cara, como foi esse tempo? Fala um pouquinho alguns vão ficando careca, né, com os desafios da vida. Cuidado que aqui nós somos a maioria hoje. E outros vão ficando cabeça branca, né? Fiquei 11 anos como técnico, comecei no Fortaleza, Avaí, Flamengo, Grêmio, fui para o Catar, ficamos 2 anos no Catar, e encerrei em 2017, quando a ESPN, onde eu trabalho hoje, como comentarista esportivo, começou a me convidar. E eu entendi da parte de Deus também que era um momento. Eu sacrifiquei muito a família como jogador. Todos os lugares que eu fui, eles moraram comigo. Todos esses países, as mudanças que foram inúmeras. Mas como técnico já não dava para levar todo mundo. Então eu estava morando muito sozinho. Fui para Fortaleza, fui para o Rio de Janeiro, fui para o Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E aí eu falei, não,
não casei para ficar sozinho, nem ela, muito menos. E aí a gente está 38 anos casados, né? Então, fui orando e Deus foi fechando as portas da vida de treinador e abrindo as portas ainda no futebol, mas já numa outra... Eu tenho que estudar mais agora do que quando era técnico, porque agora a gente tem que saber de tudo, né? Como comentarista é uma outra pegada. Quem é SAF, quem é árbitro, quem é diretor, quem é os jogadores que estão na Europa, do City, do Liverpool, do Arsenal, onde está fulano, onde está, qual a carreira dele, quantos gols. Aí a gente vai fazer narração de jogo, comentário de jogo, você tem que saber a altura da defesa, porque para saber se eles usam muito jogo aéreo ofensivo, se os laterais são rápidos, se apoiam muito, quais os sistemas que eles estão usando. Então, mas, amém, isso mantém a memória também. E aí a gente também, quando vai para a Bíblia, também decora bastante versículo. É bom. Uma coisa puxa a outra. Na tua visão, você teve experiência dentro do campo, experiência fora de campo como técnico, hoje como comentarista, mas sempre dentro da área esportiva. Sim. Na tua leitura, o que você classificaria assim como, vamos pensar dentro de campo, vai, maiores desafios, ou o maior desafio que você enfrentou como atleta, no jogo, enfim, o que você considerava assim desafiador, grande para você? Na verdade, eu sempre tive um entorno muito, muito bom de família toda cristã e de pastores. O pastor Aguiar tem 80 anos, casou minha irmã de 78 anos e casou meu filho agora faz 8 meses de 28 anos, 27 anos. Então, ele acompanhou desde que eu perdi a mãe, a gente tinha 5 anos de idade. Eu tenho um irmão gêmeo, Paulo, que jogou também. A minha irmã mais velha naquele momento tinha 20 anos, ou seja, 6 mulheres e 3 homens. Imagina um pai com 50, 53 anos, ficar viúvo e ter que carregar uma família de 9 filhos, sendo 6 mulheres e 3 homens. E ele foi assim, absurdamente cristão e homem e pai, e comandou a família, guiou de um jeito. Eu saio muitas vezes hoje para falar sobre governo espiritual no lar. Eu uso muito o exemplo dele, porque assim como Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher, mas pelo exemplo. E o pai foi exemplo para nós, assim, de uma maneira gigante. A gente perdeu ele quando eu tinha 20 anos, praticamente não me viu jogar. Então, por esse entorno, todos os desafios de fama, de dinheiro, de exposição, Paulo também, meu irmão também, a gente conseguiu superar porque a gente sempre soube quem permitiu que tudo isso acontecesse. A gente sempre conseguiu olhar para trás, falar, opa, de onde a gente saiu? E onde a gente está agora e para onde a gente pode chegar por causa de Deus. Porque ele foi abrindo as portas, ele foi preparando. Eu tive bronquite, era muito magro, fiz um tratamento que a De Pascoal pagou para mim de 1 ano e meio, injeção injeção cada 15 dias. As chances eram pequenas de me tornar um jogador de futebol. Quando eu fui fazer teste no São Paulo, o técnico falou pro outro assim, esse menino que veio de Campinas, eu estava bebendo água, eles não estavam me vendo, e ele falou, esse menino que veio de Campinas, o Silas, veio fazer o quê aqui? Veio aqui para comer? E eu fiquei escondido 45 minutos, Ricardo, lá atrás dessa uma muretinha de água, de tanta vergonha que eu fiquei, mas eu lembrei do que o pai falava, que vocês não precisem assinar um documento para honrar a palavra de vocês, e que a última palavra na vida de vocês dois, quem tem é Deus. Se eu não soubesse isso ali ainda com 15 anos de idade, talvez eu tivesse terminado a carreira antes de começar. Porque muita gente, de tanta coisa que escuta, é alto demais, é baixo demais, é grande demais, cabeludo demais, é careca demais, é gordo, é negro, é não sei o quê, é burro, não sabe fazer nada. Muitas vezes isso entra na cabeça, cala no coração da pessoa e a pessoa acaba acreditando que é aquilo. Sendo que Deus tem um plano maravilhoso para a pessoa, e ela não consegue atingir nem a metade do plano porque nem tentou, porque ouviu muita coisa que não precisava ouvir, né? Então, como cristão, como família, tendo pai, pastores e amigos, a gente sempre soube a caminhada certa. Chegou a hora do ninho vazio agora. Agora estou eu e Eliane, os 3 já estão casados, um há 10 anos, a menina 6 anos e o mais novo vai fazer 1 ano que está casado. Estou eu e Eliane, então tudo na sua ordem, e agora a gente está saindo junto para
passar a experiência de vida em família, de vida com Deus, de casamento, né, de criação de filhos, e tem sido bênção. Então o desafio já começa, na verdade, lá no começo, lá no início, né? Lá no Já, início da jornada. já. Antes de botar o pé no gramado. É. Ô, Ricardo, e vida pastoral, cara? O que você olha assim e diz assim, cara, isso aqui é um desafio gigantesco. Porque tem gente que acha que vida pastoral... Você sabe que tem gente na igreja que acha que a gente não trabalha, né? O pastor faz o quê? O dia inteiro? Não faz nada, né? Só trabalha no domingo, quando prega. Cara, qual o maior desafio na tua leitura? Rapaz, eu acho que há vários desafios, né? Mas eu acredito que um dos principais, eles entra nessa dimensão relacionada à família, que o Silas acabou de compartilhar aí, porque eu acredito que há uma expectativa, às vezes, infundada, né? Não por mal, né? Mas na imaginação das pessoas da igreja, né? De que a família pastoral, ela é uma família diferente das demais famílias. Ela não tem as mesmas dificuldades, não tem problema, problemas, né? Não tem as mesmas expectativas, né? Então, na minha jornada, eu estou há 30 no ministério pastoral ordenado há 33 anos, né? Mas no ministério eu estou há 38 anos, vai fazer 39 agora, em julho, né? Porque antes eu já trabalhava com a Mocidade para Cristo, né? Uma organização de evangelismo de jovens. Então, os nossos filhos, eu tenho 3 filhos homens, né? Hoje eu tenho três netinhas também. Opa! É guerra de neto, eu tô com 2 ainda, mas vou chegar lá. Tá chegando lá. Então, eu sempre me esforcei muito para... Eu vou usar essa palavra, não sei se é a melhor palavra, mas para combater, né, essa postura da igreja em relação à minha família. Mas eu acompanho também muitos pastores nessa questão de mentoria e tudo mais, e eu percebo que uma das maiores dificuldades que pastores têm passa por essa questão da família, de como a igreja muitas vezes, né, lida com a família, como tem essa perspectiva, acho que os filhos do pastor são diferentes dos demais, né? Porque são filhos do pastor, tem que ser mais santos, né? Mais corretos do que os outros, coisas naturais de crianças, na fase de pré-adolescente. O filho do pastor não pode ou não vai fazer aquilo que as outras crianças fazem. Eu me lembro que uma vez, numa das igrejas que eu pastoreei, eu tive uma discussão, né, com um presbítero, com uma irmã da igreja, porque falou alguma coisa do meu filho mais velho, que na época tinha 6 anos de idade, e eu disse para ela, falei, olha, você está dizendo isso com relação a ele porque ele está errado de fato? Você diria isso para um filho de um presbítero ou para outra criança da igreja, ou você está dizendo isso porque você acha que ele é filho do pastor e filho do pastor não pode se comportar como uma criança? Ela ficou, né? Não, pastor. Eu falei, não, porque se você falar para mim que o que você está dizendo para ele, você vai dizer para qualquer outra criança daqui, ok, eu vou corrigi-lo. Agora, se você não vai dizer para outra, então eu não vou corrigi-lo, porque embora ele seja meu filho, ele é filho do Ricardo, ele não é filho do pastor. E ele é criança. Ele está fazendo algo que qualquer outra criança faria. Então, ao longo da minha vida, eu sempre lidei com essa questão de preservar muito a minha família em relação à postura da igreja, mostrando para a igreja que são pessoas como qualquer outra pessoa da igreja. Nós passamos por isso, né? Atravessamos isso com a graça de Deus. Mas na experiência de mentorear pastores, eu percebo muitos pastores conversam, né, comigo nos momentos de mentoria e tudo mais, e uma das principais questões que eles trazem geralmente é essa questão, essa demanda, né, essa angústia, muitas vezes no coração, em relação à família pastoral e a relação dela com a igreja. Eu acho que isso é um grande desafio, porque, quer queira, quer não, o pastor, ele dedica... ele respira igreja, né? Ele respira igreja. Eu costumo dizer sempre para os presbíteros na minha igreja, né? Olha, o único aqui que vive, não querendo falar mal deles, óbvio, mas o único aqui que vive a igreja 100%, tirando Jesus, sou eu. Vocês estão juntos, vocês servem juntos e etc., mas cada um tem a sua atividade, o seu trabalho. Quem respira a igreja é o pastor. E isso, de certa forma, afeta também a família da gente, porque... De maneira direta. Muitas vezes você
você lida com coisas que você tem que guardar com você e você chega na sua casa, você tem as demandas ali da casa, né? Às vezes você está angustiado com alguma coisa que não tem nada a ver com a família, mas é lá dentro do seu lar que você pode também ser mais você, né? E Deixar onde o ataque é transparecer, maior né? também, né, pastor Ricardo? Porque o inimigo, quando ele ataca o pastor, ele ataca a igreja Ataca diretamente. tudo, E né? você está exposto, né? Exato. Full time, né? Full time. Então eu creio que esse é o maior desafio. Tem outros desafios, mas na minha percepção, essa é o desafio maior. A gente tem visto um aumento, né, muito grande de divórcios no meio pastoral, né, de crises conjugais no meio pastoral, e parte disso eu acredito que passa por essa situação, às vezes, Você sabe que vivida tem com a uma coisa igreja. que me assusta assim bastante, Ricardo, porque nós estamos numa pegada, Silas, de pastores em queda, né? Sim, Muito, grande. antigamente nós ouvimos falar disso, mas assim, cara, aconteceu um caso aqui, é meio isolado. Eu não sei se porque a gente tem mais informação hoje ou não, mas parece que isso tem se tornado mais intenso, mais forte. Semanalmente você ouve uma história, né? Sim. E alguns caras, às vezes, renomados, que você fala assim, pô, como é que esse cara, que era uma referência, de repente, pá, aconteceu. Nós temos casos aí recentes, pelo menos 2 ou 3, de nomes fortíssimos dentro da fé cristã, Sim. que ninguém esperava, né? E aconteceram. Agora, tem ao mesmo tempo que tem esses desafios, tem no âmbito da igreja, e no âmbito da vida, e no âmbito do campo de futebol, pressão. Sim. Por exemplo, eu não conheço muito esse universo, Silas, mas assim, eu já ouvi várias vezes jogador dizendo que teve que tomar injeção para jogar porque tem que produzir. Sim. O cara não pode ficar fora do jogo. Você deve ter enfrentado muita pressão em jogos diversos. Como é que você encarava pressões, hein? Como eu tive o Cilinho no São Paulo, que também foi técnico da Ponte Preta aqui, ele falava, eu quero o jogador inteiro. Se tiver com 90% de condições, eu não quero. Eu vou colocar outro. E, consequentemente, ele falava, não é para tomar injeção. Uma coisa é você tomar uma injeção de anestesia. Outra coisa é você colocar um corticoide. Porque o corticoide, ele mascara, e aí você não sente a dor, você joga, só que o problema tá Tá lá. lá, né? E a tendência é ele piorar, até chegar ao ponto do cara ter que parar e operar. Então, por isso que eu falo, quando você tem um entorno que é bom, você vai receber conselhos bons também. Eu, quando fui convocado para a Seleção Brasileira a primeira vez, eu estava machucado. E a gente tinha um jogo contra o Fluminense, que era o campeão paulista do São Paulo, e o Fluminense campeão carioca. Um jogo lá nas Laranjeiras e um jogo no Pacaembu. E eu estava machucado, saí de manhã de casa para ir para a viagem. Meu cunhado, Dr. Zé Francisco, muito cristão, ele falou, faça o que você fez sempre. Não se preocupa com nada. Porque a resposta final de tudo isso, quem vai dar é Deus. Se você tiver que ir, você vai. Se tiver que ser convocado, vai ser convocado. Empatamos 2-2 na Laranjeira, fiz os 2 gols. Ganhamos de 1-0 no Pacaembu e eu fiz o gol. Com o cruzamento do Falcão. O Falcão cobrou a falta, deu um peixinho lá no meio dos caras lá e fiz o gol. Então, quando Deus tem os planos para a vida da gente, Ele também prepara o caminho, Ele aplaina o caminho na frente da gente. Agora, eu vejo muito hoje, né, Pastor Borges e Ricardo, a questão do contexto que a gente vive. A gente, lá em Isaías 6, fala, né, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono, descreve toda a soberania e a grandeza de Deus. Aí ele fala, aí eu disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, ele viu quem ele era, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Então, qual que é o contexto que a gente vive? Deus, quando fala, quando ele se entristece lá em Gênesis, no capítulo 6, e fala para Noé, tô triste, vou destruir a raça humana, porque o desígnio do coração do homem é continuamente mau. Ou seja, então ele estava vivendo uma época ali, porém, ele fala, Noé achou graça diante dos olhos dele, tal. Aí ele dá detalhes para Noé sobre o que fazer. Como ele dá detalhes para a gente, hoje a gente vive ali, 2 Timóteo 3, que fala, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí vem aquela lista. Uhum. Os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Lá no final ele diz, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A gente vive isso hoje. Exato. E aí é que entra a família. Porque a família, a igreja, ainda é a única instituição que defende a família.
É única. Você vai em todo quanto é lugar aí, é desconstrução da família. E aí entra a questão do governo espiritual do lar e o papel do homem. Quando Deus chama o homem, Paulo ali, ele lança um fundamento pra gente, os pais, que se o pai for forte na direção de Deus, a família, o casamento vai ser forte na direção de Deus, a criação dos filhos vai ser forte na direção de Deus, a igreja vai ser forte na direção de Deus, a cidade, consequentemente o país. É que hoje a luta é essa. A luta é, e muita gente acha que não, eu tenho que estar na mídia, eu tenho que estar na televisão, eu tenho que Tem muitos seguidores. pregar em massa, e ao invés de fazer o trabalho de formiguinha, que é esse, começar com a criançada, no King's Kids, nos adolescentes, nos jovens, e passar o legado para eles, e a gente ser forte dentro da casa da gente, né? Será que está faltando? Eu vou mudar o escopo aqui do roteiro, viu? Será que está faltando homem fazendo papel de homem, cara? E por isso que a gente está enfrentando pressão e não está conseguindo se manter. Porque na vida ministerial tem pastor, às vezes, fazendo papel de menino. Sim. Não tem, Ricardo? Demais. Como encarar essas pressões aí, fazendo um papel digno de servo, Não é né? bater a mão na mesa e falar quem manda aqui Não, sou eu. é- Sim. É pelo exemplo, né? Exato. Jesus mesmo diz, aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que sirva. Então, quando a gente faz isso aí, Exato. Ô, Ricardo, você acha que a pressão é forte também ou não? Com a Bíblia na mão? Porque com a bola no pé a pressão é forte. Quando a torcida grita, a torcida tá lá e tal, La Bombonera, pessoal na beira do campo, o negócio é complicado, né, Silas? Eu na que vida ministerial, Eu creio que é muito forte hoje em dia. O Silas, ele citou 2 Timóteo, né, capítulo 3, e eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo, e quando a gente entra no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai fazer aquele desafio para Timóteo, falando que as pessoas, elas vão estar atrás de mestres que tragam, né, palavras que confortem os ouvidos, né, tem comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, e ele exorta Timóteo que ele precisa se manter firme, né, pregar, instruir na sã doutrina, corrigir, exortar, etc., e fazer o trabalho de um evangelista. E eu vejo que essa pressão toda, ela é grande dentro do universo da igreja hoje, porque nós temos muitos, e aqui não cabe a gente nomear ou não, mas esse é um fato, a gente tem muitas pessoas hoje que estão com o título, né, de pastor, são pregadores, estão na mídia e tudo mais, e infelizmente o que oferecem é uma mensagem que traz essa satisfação para o ouvido, né, a coceira no ouvido, comichão no ouvido, as pessoas vão atrás dessas mensagens. Então, além de todo o desafio que a gente tem com relação a uma sociedade que está em desconstrução, quanto aos valores da família e outros, a gente também tem pessoas que hoje estão com a Bíblia na mão, mas não estão com a Bíblia nem no coração e nem no seu discurso, nem na sua pregação, embora se utilizem da Bíblia. Não é? E isso gera uma grande pressão, porque você tem esse desafio de apresentar o Evangelho dentro daquilo que o Evangelho é, dentro daquilo que as Escrituras apresentam para a gente, mostram para a gente. Então, é muito mais fácil você apresentar uma mensagem que seja agradável às pessoas. Hoje a gente vive não só hoje, isso já vem de tempos, né, mas a gente vive essa pressão, né, do sucesso baseado em números E agora cada dia mais, dentro da igreja, né? Então, a igreja precisa ser grande, ou você precisa ter milhares de seguidores na rede social e etc., porque isso comprova o seu sucesso ministerial, né? E aí as pessoas tendem muitas vezes a inclinar para isso. Então, o desafio de vou falar do domingo porque é o dia principal de culto, né? Mas na verdade isso é um desafio diário. Mas o desafio de todo domingo, você ter como pastor que subir no púlpito, estar diante da igreja e você trazer uma mensagem que seja consistentemente bíblica, uma mensagem que esteja na contramão muitas e muitas vezes, não é sempre que vai estar, mas muitas e muitas vezes vai estar na contramão daquilo que é a expectativa das pessoas, daquilo que é a expectativa da sociedade, né? Você se apresentar como uma igreja que não é meramente uma igreja agradável à cultura,
né? Mas uma igreja que manifeste de fato as realidades do reino de Deus, né? Isso tudo gera uma grande pressão, né? Porque você olha para o lado, como pastor eu vejo isso o tempo todo, acho que você deve ver, o Silas deve ver, você olha para o lado e você vê algumas pessoas, alguns pastores, alguns contextos, né? A igreja explodindo, estourando, milhares, e você fala, meu Deus, você ouve o tá cara acontecendo pregar, aqui, e você cara? fala assim, mas gente, o que é isso? O que esse E hoje cara não tá existe falando? mais carta de transferência, né? Não Não, tem. isso aí você esqueça. Isso O cristão aí, se transferir para uma igreja tinha que levar uma carta de Carta de transferência e transferência. com a referência do pastor. quem é? Por que que você está indo para lá? Está mudando porque mudou de cidade, porque mudou de bairro? Tudo bem, mas está mudando, aprontou lá? Ou aprontou na sua vida? Eu não vou recomendar você, não. Mas você sabe o que o Ricardo está falando? Eu estou pensando que é o seguinte, tem uma fala que o pessoal tem usado muito, que é assim, você é o que você come. Não é isso que o pessoal tem um tem dito, livro, né? Você é o que você come. Então, por que eu estou pensando nisso? Os bodybuilders Porque o que a falam gente, isso, né? o que a gente come no domingo, em parte, é o que a gente é ao longo dos nossos dias. Sim, sim. Então, assim, se a comida que a gente come, que vem do púlpito, for ruim, a vida é ruim, certo? Se o que nos alimenta for a escritura distorcida, a vida vai ser distorcida, Sim. certo? Portanto, o papel pastoral aí nesse processo é crucial. Crucial. Agora, vamos pensar... Mais Desculpa, desafiador, Ricardo. mais desafiador, por quê? Porque nós vivemos nessa cultura hoje, como você comentou um pouquinho atrás aí, né? Eu não sei se a gente tem muita informação, você falou, né, hoje e Sim, tal, né? chove Mas informação. a gente vive inserido dentro dessa cultura que o cara, desculpa, que o membro da igreja, né? Ele vai te ouvir no domingo, mas durante a semana ele está exposto a um monte dessas outras coisas. Então, eu sou acho que todos nós aqui somos uma geração onde você chegava no domingo, você sentava e você ouvia o seu pastor. Você ouviu o pastor da sua igreja, referências como o pastor Aguiar, o pastor que me pastoreou a vida toda, o reverendo Wilson de Souza Lopes, eram assim, homens de Deus que falavam e você ouvia aquela pessoa, aquele é o seu pastor. Hoje em dia isso não é mais assim, a pessoa senta no domingo, ouve a gente pregando, chega na segunda-feira, ele ouve fulano, beltrano e ciclano, e aí no outro domingo, ou durante a semana mesmo, ele está te questionando com relação àquilo que você ensinou no domingo. Então olha a pressão que é, né? Você tem que abrir a Bíblia de novo com o cara e falar, ok, o que ele falou é bonito, é legal, mas vamos olhar aqui nas escrituras se está de acordo com isso daqui. Então é um grande desafio. Nós estamos com um problema de dieta, então. Tamo. É o esteroide, né? O Silas. Você é o que você come. Você é o que Mas você você também tem os esteroides, você tem as injeções também que você pode... Isso, porque hoje o músico, por exemplo, ele não tem que estar na igreja quando ele está escalado. Ele tem que estar lá para adorar a Deus. Exato. O pastor auxiliar... Pela tua fala, você também está vendo esse problema. Não, é porque é geral, né? É uma geral, coisa que afeta muito. Porque como o pai tem que ser forte dentro da casa dele, o pastor tem que ser forte na igreja. O pastor que administra uma igreja. Porque ele é um administrador também hoje, né? De Sim. tudo. De dinheiro, de valores, de talentos. E aí o pastor, por exemplo, também não tem que ir para a igreja só quando está escalado. Ele tem que ir para cultuar, para adorar a Deus, não abrir mão do domingo. Tudo bem, é uma emergência, você precisa, família, alguma coisa, tudo mais, mas não, começar a abrir exceções. Aí o filho adolescente não vai na igreja, você fala, mas você nunca levou ele quando ele era criança? E agora ele não está indo na igreja. Então, assim, são situações, dízimos e ofertas, sabe? Deus está olhando lá de cima, tá o cara pregando lá e fala, tá me roubando, hein? Será que nós estamos com um problema que tem uma palavra do nosso tempo que é muito curiosa, que é a palavra conveniência, né? Será que nós estamos com um problema de conveniência? As pessoas oscilam na sua prática de fé por causa de conveniência, cara? Romanos 12:2, né? Não vos amoldeis aos padrões. Eu acho que está inconformado. Por isso que a gente era protestante. Está inconformado tem que fazer parte da vida do cristão. Ele não pode se conformar com esse mundo. E hoje está tão assim, a coisa está tão escancarada que você não precisa nem falar para as pessoas saber se você é crente ou não. Eu trabalho na ESPN, um canal gigante que é do grupo Disney. Eu não preciso sair falando para ninguém lá que eu sou crente. Eles sabem, pelas minhas atitudes, como eu ando, como eu me visto, o que eu falo, como eu reajo, como eu ajo. Então, a gente está vivendo essa situação de Romanos 12:2 hoje. Não vos amoldeis aos padrões desse mundo. Um exemplo bem claro disso são as nossas festas de casamento cristãs.
vem as nossas famílias lá do interior, e aí é que nem jogo de futebol. Tem o primeiro tempo e o segundo. O primeiro tempo é na igreja. E aí Segundo o cara tempo... sai da igreja querendo ser crente. Ele fala, caramba, puxa, fica comovido, se sensibiliza, porque ele ouve lá que o cordão de 3 dobras, né? Aliança, que o casamento aí canta aí, não sei o que e tal. Daqui a pouco vai pra festa. Aí chega na Mas festa. vai descer, vai. O cara fala, eu vou descer pra minha casa, não vou voltar nunca mais, que isso é um bando de hipócrita, mentiroso, que lá na igreja fala que é crente, e aqui e rola a bebida alcoólica solta, e nego sai de lá bêbado, de repente acontece até uma briga no casamento. Então, a gente precisa decidir que mundo que a gente quer. Não dá pra confiar entre dois. Qual mundo a gente quer ser? A gente quer ser do lado de cima, que a batalha é no joelho, que a batalha é andando a segunda milha, que a batalha é na oração, na consagração, que a batalha é lendo a palavra, que a batalha é tendo intimidade com o Espírito Santo, ou a gente vai ser esse meia boca que fica ali, fica aqui. Ô Silas, no futebol, eu acho que tem uma figura importante dentro e fora de campo, que é quem lidera time. Salvo equívoco, quem dá coordenada dentro é capitão. Sim. Salvo equívoco, quem dá coordenada fora é técnico. Sim. Você teve fazendo as duas coisas. Como que você definiria a importância de quem lidera influenciando a vida do time? Como que você definiria isso pra gente? O técnico ele tem que ser pai, ele tem que ser irmão dos jogadores, ele tem que ser amigo, tudo isso sabendo diferenciar a pessoa da função. Pai, amigo, irmão, ele tem que ser, para a diretoria, vencedor, ele tem que ser um cara que tem um vestiário nas mãos. O que é isso, vestiário nas mãos? É fazer o que falou. E já de início, olha aqui, não vou admitir indisciplina para qualquer um, pro grandão, pro Pelé e pro Mané. Então a disciplina vai valer para todo mundo. Não se cuidar, viagens, sair, aprontar, esse tipo de coisa. Não defender a camisa do clube, não cuidar a ferramenta de corpo do trabalho, que é o corpo. O jogador de futebol, o atleta, a ferramenta de trabalho dele é o corpo. Se ele não cuidar isso, o rendimento dele vai ser o emocional, né? Então, o técnico, ele tem que ser essa figura. Ele é um gestor de pessoas. Quando o cara é um Cristiano Ronaldo, ele já tem que ser um gestor do cara que já tem tudo. Então, esse aí você vai ajudar a modelar. Você não vai mais ajudar, porque o cara já é craque. O cara já tem tudo. Então, você tem que entender de tática, de técnica, você tem que entender de pessoas, e você tem que ser um gestor também dando exemplo. Porque se você não der o exemplo, também ninguém vai te ouvir. Por que o menino que está começando, você vai lá e xinga o menino em público, e um Cristiano Ronaldo da vida, não, vem aqui, peraí, não. Então, respeito na hora de cobrar, e tudo bem, na hora de elogiar, elogia em público. Isso é até psicologia, né? Na hora de cobrar, chama no particular, vem aqui. Eu fiz isso muitas vezes, muitíssimas vezes. Para um eu falei assim, olha, eu gosto muito de você, você sabe. Ele estava saindo com uma menina de um lugar lá que não era legal, e a ponto de casar, e chegando atrasado no treino. Eu falei, olha, vem aqui, quando você chega atrasado no treino, você passa uma mensagem para todo mundo que você é mais importante do que todo mundo. Falei, e aqui é coletivo, não é tênis, não é atletismo, que você depende de você, e se você rasgar o dinheiro, é o seu dinheiro, aqui você está rasgando o dinheiro de todo mundo. Eu falei, você sabe que eu gosto muito de você, mas eu também gosto de mim e tenho um clube para tocar. Eu falei, então, a partir de amanhã, eu vou ligar para você, durante 15 dias. 1 hora antes do treino, eu vou te ligar para te acordar. Ele falou, professor, fica tranquilo. Isso nunca mais vai acontecer. E nunca mais aconteceu. Aí chamei ele do lado. Saí para dar uma caminhada com ele dentro do campo para os outros perceberem que eu estava conversando com ele por causa daquilo, mas sem saber o que eu estava conversando. E aí você ganha 1, você ganha 2, você ganha 3, e existe uma palavra no meio do futebol que 6 jogadores jogando mal não conseguem levar 4 que estão jogando bem. Mas 6 jogando bem, conseguem levar 4 que estão jogando mal. Então, isso também então esse negócio é curioso. Como é que é a história? 6 não levam 4. 6 levam 4.
4 não levam 4 6. não levam 6. Por que os nossos acampamentos nas igrejas são 80% cristãos ou 70% cristãos e 30% não? Justamente para a gente Ter os 6 levando 4. Os 6 levando 4, influenciando. Então, o técnico, o bom líder, no caso do técnico, pai, Filho, irmão, irmão, amigo, amigo. vencedor, psicólogo. E você acha que a tua conduta foi uma conduta como líder, enquanto técnico, conduta de impacto nesse tipo de abordagem, de trazer o cara e tal? Na tua leitura, isso trouxe É impacto? impressionante porque hoje, como comentarista na ESPN, a gente tem um programa que chama Resenha. Na segunda-feira é o Resenha da Rodada, que é ao vivo, passa às 10 da noite. Então a gente fala da rodada. E durante a semana a gente leva um convidado. E a gente, na vida, a gente colhe da mesma qualidade de semente que a gente planta. Todos os jogadores que foram convidados e que eu estava presente, quase todos me chamaram de pai. Silas foi um pai para mim, na vida, na minha carreira, dando conselhos, porque eu pedia para os presidentes dos clubes para dar uma palestra para eles sobre finanças, uma palestra para eles sobre vida, sobre casamento, sobre namoro, noivado. E aqueles que se interessavam mais, a gente conseguia no particular, fora dali do treino. Eu não estou ali para ser pastor, eu estou ali para ser técnico. Sim. Mas a Bíblia fala, né? Santificai a Cristo nos vossos corações, para que estejais prontos para responder com mansidão a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em vós. Então é nessa hora que você pega o cara no mano a mano, e aí você destrincha a Bíblia em cima do cara, né? A esposa também, aí você vai alcançando as famílias. Então, assim, não é simplesmente ir lá, botar em campo e vai com Deus. E deixar a bola rolar. Vai com Deus, como diz muito treinador, vamos com Deus. É muito mais complexo, mas é prazeroso e quando a gente vê hoje, que eu vejo jogadores que eu treinei há 10, 15 anos atrás, puxa, professor, você me ajudou muito. 78% dos ex-atletas, quase 4 de cada 5, estão falidos financeiramente, divorciados e desempregados 2 anos depois que se aposentam. Uau. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Assustador, né? Assustador. 65% não tem um diploma de graduação escolar e nem habilidade para trabalhar no mercado. Se você não recebeu uma ajuda com alguém do futebol para fazer alguma coisa lá, não sabe fazer nada. E aí, então assim, são números que a gente precisa, você vê, no futebol assim, a gente está falando aqui de igreja, de famílias, né? Ô Ricardo, nós estamos falando aqui do desafio do técnico como líder de impacto, e eu tenho defendido muito que o pastor ele precisa ter um papel. Bom, vocês citaram nomes aqui, você falou do pastor Aguiar, você falou do pastor Wilson Souza, né? Homens assim que são, porque o pastor Aguiar está aí, o reverendo Wilson já faleceu há alguns anos, mas assim, homens que tiveram um impacto muito forte e tiveram uma influência muito significativa na vida da igreja, ainda tem, né? Você acha que essa liderança de impacto é crucial hoje para as igrejas que nós temos? Os pastores estão abdicando algumas vezes do seu papel de liderança, talvez até buscando essa notoriedade de ter seguidores, os caras estão abrindo mão. Porque, cara, é muito fantástico você dizer assim, Silas, chamar o cara fora do campo e dizer como é que o negócio funciona e, ó, eu vou estar com você. Isso é um papel pastoral quase, Ricardo, sim, não é? Sim. Como que é a tua leitura, cara? É totalmente pastoral, né? Eu creio que sim. Eu acho que uma das falhas, na verdade, como você mencionou aí, né? Eu leciono também no seminário, né? Presbiteriano do Sul, aqui de Campinas. Eu acho que talvez uma das falhas dentro da formação pastoral, né? Passa justamente por essa questão de formar o cara como líder. Isso tem procurado ser resgatado, né, dentro do ensino teológico, né? Hoje a gente tem matérias, né, que são focadas em liderança, mas por muito tempo não houve isso, né? E mesmo assim ainda acho que é pouco. A figura do pastor, pelo menos dentro do universo que a gente tá, né, que eu lido, ela é muito mais uma figura desse cara que é mestre, né, que ensina, do que a percepção de que ele é um líder, de que ele tem que, óbvio, ele tem que ensinar,
né, mas ele tem que ter essa percepção de que o ensino dele é um ensino que dá direção, né, que demarca o caminho, né, que mostra para as pessoas por onde vai. Essa questão da vida pastoral como um exemplo, né, daquilo que você precisa viver, que as pessoas precisam viver. Eu falo muito lá no seminário para os alunos e na minha igreja também para os líderes e tudo mais. A igreja não vai além daquilo que os seus líderes vão. E os líderes não vão além daquilo que o seu pastor vai. Então, se eu quero que a minha igreja ore, os meus líderes precisam orar. E se eu quero que meus líderes orem, eu preciso orar. Eu preciso ser uma pessoa de oração. Porque eles não vão fazer aquilo que eu não estou fazendo. Se eu quero eles engajados, por exemplo, numa vida consistente de testemunho, de evangelismo, de compartilhar o evangelho, eu tenho que fazer isso. A igreja segue o seu pastor. A igreja segue o pastor, né? Eu tenho que fazer, influenciar os líderes e a igreja precisa ver a liderança vivendo aquilo, fazendo aquilo, e ela vai acompanhar. Porque não é meramente uma questão de informar, né? A igreja, ela nada mais é do que uma grande família. Isso é a igreja, né? Quando Deus criou a humanidade, ele não criou a igreja, ele criou uma família, né? O jardim, para mim, era uma casa que Deus criou para se relacionar, o pai, né, com os filhos que ele criou. A partir disso, você tem a expansão e você vai ter a família. A igreja é a família de Deus, né? Jesus não veio revelar uma divindade para Israel. Israel já tinha uma divindade. Eles conheciam Yahvé. Jesus veio revelar o Pai. Ele veio revelar que a divindade que eles tinham é um Pai. Não é? Então a relação, ela tem essa relação paterna, mas essa relação paterna de liderança, de enfoque. Então, dentro das nossas casas, isso deveria ser assim, e isso é numa projeção maior dentro da própria igreja também. Eu entendo que hoje a gente tem uma forte crise de identidade, onde as pessoas atrelam a sua identidade naquilo que elas estão realizando, naquilo que elas estão fazendo, e na apreciação das pessoas a elas. Quando você não tem essa convicção da sua identidade em Cristo, então você começa a ter dificuldade de liderar, porque você quer liderar pai, né? Muitas vezes a gente vai educar os nossos filhos, vai corrigir os nossos filhos, e não é agradável. Não é agradável você sabe o que tem que fazer, sabe que tem que corrigir, sabe que o filho vai ficar triste, mas você sabe que aquilo é o melhor para o filho. Mas por que a gente faz? Porque nós entendemos que a nossa identidade como pai tá bem definida, é isso que nós somos. Quem não entende, pai que tenta ser muito amigo do filho, perde o filho. Porque o filho não precisa do pai como... O pai deve ser amigo, mas o que ele precisa é da figura do pai, e não da figura de um amigo. Amigo ele já tem muitos. Eu penso que isso, numa certa medida, é o que a gente vê hoje acontecendo muitas vezes em igrejas através do ministério pastoral. Pastores que eles estão mais ansiosos em serem aprovados pelas pessoas, em serem apreciados, né, pela igreja, né, serem reconhecidos, reconhecido, do que serem instrumentos de fato nas mãos de Deus, né, corrigindo, exortando, né, orientando, e isso demanda, obviamente, para a gente como pastor, como eu acabei de dizer aqui, a incumbência de sermos o exemplo, de sermos a referência. Né? Jesus é o nosso modelo, né? Eu falo muito isso também, Jesus é o nosso modelo, mas nós como pastores somos a referência, nós somos a referência do modelo. Né? Você está falando, eu estou lembrando da fala da abordagem do Paulo, que muita gente acha que é meio elevada, mas, cara, ela é muito pontual, né? Quando o Paulo fala assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Exato. Isso é discipulado. Cristo é o modelo, mas Paulo é uma referência do modelo. Então, né? Eu posso ser uma referência para outros. Exato. Não, precisamos ser, né? Precisamos ser. Então, isso em todas as dimensões. Isso coloca realmente sobre nós trabalho, né? Um trabalho árduo, né? Uma responsabilidade árdua. E aí, eu não sei se você, imagino que vai entrar nisso daqui a pouco, mas eu já gostaria de adiantar, e isso nos leva a
perspectiva mais importante da nossa vida ministerial, que é a nossa vida de devoção. O nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo na presença dEle, né? Como você brincou aí, né, pastor? Alguns acham que o pastor não faz nada, né? Mas uma das coisas que a gente mais deveria fazer, e eu sinto que a gente faz pouco, é ter esse tempo na presença do Senhor. Né? Quando a gente lê sobre homens do passado, né, que são referências para a gente, John Wesley, Martim Lutero, Jonathan Edwards, esses grandes nomes, né, que citam, pode ver que a maioria dessas pessoas, quando se falam deles, os caras tinham 2 horas, 3 horas, né, de oração, né, na presença de Deus. Quando eu lia isso no passado, eu pensava assim, gente, não é possível. Eu vou orar pela igreja, eu gasto 5 minutos, 10 minutos, já orei tudo que eu tinha que orar. Como é que tá orado. Esse cara gasta 2 horas? Até que eu fui começando a entender que isso tinha a ver com a perspectiva de relacionamento com Deus. Não é você levar um checklist para Deus, para você, né, ir checando ali, orei por todas as famílias da igreja. Não, é seu tempo na presença dele. Jesus diz em João 15 que nós não fazemos nada sem ele. Sem mim nada podeis fazer. Então, se tem uma coisa que nós, pastores, precisamos entender que é importante na vida da gente, que é inegociável na vida da gente, é essa questão do nosso tempo com Deus. Certo? A vida, se encher do Espírito Santo, se encher da vida dele, porque é isso que vai fluir da gente. Se a gente tem, vai fluir. Se a gente não tem, vai fluir da nossa carne. Pode até fluir da nossa experiência, né? Tem muitos pastores que têm bastante experiência ministerial, mas não é isso que transforma a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas é a vida de Deus que está em nós e que vai fluir de nós. E lá em João ele fala, né? Se vocês me amam, guardarão as minhas palavras. E eu enviarei um outro Consolador para que esteja com vocês para sempre. É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, que o mundo não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis porque ele habita em vocês e estará convosco. Então ele está dentro da gente. Exato. Agora, como que a gente consegue trazer para o plano do conhecimento aquilo que ele vai falar para a gente no Espírito? Né? Quando ele fala, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, sob as minhas vistas te darei conselhos. É o Espírito Santo que vai fazer isso aí. Exatamente. Quando você tá falando aqui na minha cabeça, eu tô vendo uma imagem, tem um vídeo uns videozinhos que rolam pelas redes sociais da vida aí, você já deve ter visto isso várias vezes, que são pequenos cortes de jogo de futebol. A bola, de repente, está saindo do campo e o técnico está na beirada e o cara, quando a bola vê, ele dá aquela matada de bola. Domina, Aí o time fala assim, pô, esse cara não é mais jogador, mas a matada de bola dele é fenomenal, né? Em outras letras, o que está sendo dito na minha observação é a seguinte, né? Não é porque o cara está fora de campo que ele não tem aquilo nele, aquilo está nele, né? Que comparativo que eu faria? Eu diria o seguinte, Ricardo, às vezes a gente, como pastor, como revitalizador, como plantador de igreja, a gente está esperando que o time faça o que a gente não faz. Uhum. Então, na verdade, quando você está dizendo assim, pô, pastor, precisa ter o seu tempo de devoção, o seu tempo de foco, de dependência de Deus, isso é tão simples, mas a gente espera que a igreja faça, às vezes, sem assumir isso como ponto nevrálgico, como ponto crucial, né? Como ponto essencial para que a igreja ela faça então o seu papel. Você trouxe essa abordagem, né? A igreja segue o seu pastor, cara. A igreja segue os nossos passos. Agora, lutando karatê, quantos anos? Ativos, 50 anos eu treinei. Eu treinei até os 50 anos. Eu comecei com 14 anos e treinei até 50 anos. Então foram 46, né? Você teve lesões? Sim. Fortes? Que tipo, assim, Ricardo? 2 vezes, assim, acho que forte que eu tive que ficar sem treinar, foram 2 vezes. Uma foi na parte posterior, né, da coxa. Mas muscular, não quebrador. Muscular. Não, quebrador nunca quebrei nada. Só um dentinho aqui que tem quebrado. Que Tomou uma sapecada, não? Mas também tem bastante cicatriz na mão. Eu sou numa época que quando eu competia não tinha luva no karatê, né? Você não usava luva, não. Era cru? Era cru mesmo, né? Então, não podia, na verdade, tinha que ter aproximação, né? Só um relaço e não podia mais. Era aquele versículo, mais bem-aventurado é dado do que receber.
receber, esse era mesmo. Duas Mas lesões. eu tive essa daí, aí tive aqui no meu tórax uma vez, porque na verdade nem foi por questão do karatê em si, mas a gente se atracou lá lutando assim, acabamos se agarrando, aí entrou meio pro judô e tal, aí eu dei uma puxada no cara e eu mesmo fechei o meu peito com tanta força assim, que deu uma estralada, eu fiquei acho que uns 3 meses sem conseguir socar forte, né? Doía, né? Então tive que ficar Para parado. respirar. Até para respirar doía. Mas não tive nada assim muito sério, né? Muito Treinando grave. karatê, Mas não. teve. Sim, teve essas coisas. E no karatê você tem muito assim, tipo, luxação no dedo, né? Socando, às vezes você soca com a mão meio aberta, aí pega o dedo, né? Tem negócio Aí pequeno assim. Coisa pouca, coisa pouca. canela, sua canela tá sempre roxa, Roxa. né, e tal, Aí mas vai calejando, né? Não, você teve canela roxa também, não teve? Pô, operação Futebol. tem algumas. Eu brinco, viu, Silas, que eu não gosto de coisa violenta, cara. Por isso que eu não jogo futebol. Aí o pessoal fala, pô, mas futebol não é violento. Você não é karatê? Eu falei, não, mas karatê não é violento. Karatê eu vou bater no cara, o cara vai me bater, eu sei disso. Futebol me falaram que é pra chutar a bola. O cara vem me chuta. O Marcos, que o goleiro do Palmeiras, tem Marcão. Marcão. Que os caras entraram na casa dele, tava a esposa lá, tudo, 3 caras e tal. E o cara olhou assim e falou, você é o Marcão, né? Aí ele falou, pô, falo que sou, falo que não falo nada, o que eu falo e tal. Ele falou, sou. Pô, fui lá naquela final do jogo do Palmeiras lá tal, não sei o quê. Ele falou, é mesmo, é. Pô, vocês jogaram bem, hein, tal. Aí o Marcão falou, aí ele falou, na final eu não fui. Aí o Marcão falou, por quê? Ele falou, tava muita violência, né? Muita violência. Aí o Marcão falou, eu falei, é pra você ver, né? Ô Silas, teve lesão grave? Tive. Tem um colateral medial aqui no joelho direito operado, menisco, no reto aqui também, um neuroma de Morton lá no pé esquerdo, é embaixo do pé assim, tem que tirar por cima, tal, e não dá para pisar. As marcas, né? Mas assim, não me impediram de continuar, não. Fui até 38 anos, né? Sempre me cuidei muito, mas tem esses incidentes que é parte, né? É parte da profissão também. Agora, no Ministério Pastoral, a bola fica para vocês dois agora, ok? O Ministério Pastoral tem lesões, né? Oh. Como é que a gente encara a lesão na caminhada pastoral, hein? Porque a gente leva, às vezes, umas pauladas meio duras aí, né? Então, O que vocês acham? Como é que a gente encara lesão na jornada pastoral, hein? Eu vou dar uma resposta aqui que, às vezes, eu falo isso lá no seminário e alguns alunos falam que eu sou muito espiritual. Mas eu acho, Carlos, que não tem como a gente lidar com essa questão a não ser na presença de Deus. Eu acho que o que define como você lida com as lesões, com as bolas nas costas, né? Com as puxadas de tapete, é na presença do Senhor. Se você estiver na presença dele, se o seu coração estiver cheio da vida dele em você, se você estiver plenamente satisfeito nele, não no ministério, né, mas nele, né, você vai ter uma graça sobrenatural para responder a essas coisas todas, como Jesus responde. Eu vou compartilhar uma situação pessoal minha aqui, né, isso foi num outro presbitério, né, que aconteceu, não foi no nosso presbitério aqui, nosso presbitério é maravilhoso, mas num outro presbitério do qual eu participei, numa época na minha vida, né, eu também plantei uma igreja, fiquei 10 anos lá, tinha um irmão, um pastor lá, que o tempo todo me perseguia, o tempo todo. Falava mal de mim, né, falava coisas no presbitério e tal, lançava, né, acusações e etc. Chutava a canela. E houve uma situação lá que eu fiquei muito indignado, porque ele disse uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver, e aí eu fiquei muito indignado, eu falei assim, não, eu vou também na próxima reunião do presbitério, eu vou tirar satisfação, falei comigo mesmo assim, tá? Acho que com a minha esposa, eu compartilhei alguma coisa, fui orar. Fui pro meu tempo devocional. Não fui orar sobre isso, não. Fui pro meu tempo devocional lá, meu tempo com Deus. Eu estava lendo as cartas gerais, né? E peguei 1 Pedro. Aquele dia ele é 1 Pedro. Aí lá em 1 Pedro 3, Pedro fala que a gente tem que ter como exemplo a Jesus
que foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e embora acusado, não falou nada. Eu falei, ok, Espírito Santo, ok, já entendi. Já entendi. Eu já entendi, eu não Não era bem isso que eu queria fazer, não, mas eu não vou fazer nada. Vou obedecer. por aí, Tá certo. E resolvi não fazer, por causa das escrituras, porque eu fui para a presença do Senhor, na presença de Deus, não fui levar essa questão em si. Na verdade, para mim, essa questão estava muito mais de resolver como samurai, né? Como karateca, Do que como pastor? do que como pastor, né? Eu vou tirar satisfação com ele lá. Mas a palavra de Deus falou comigo, o Senhor falou comigo, o Espírito ministrou meu coração, e eu resolvi não fazer. Eu fui para a próxima reunião do presbitério, como nada. Eu não fiz nada, e o presidente do presbitério naquela época, de novo, o cara lá nos intervalos, né, das reuniões, né, falando de mim, me criticando, o presidente do presbitério chamou ele e falou assim, olha, irmão, o negócio é o seguinte, se você tem alguma coisa contra o reverendo Ricardo, você bota no papel como denúncia e traga para... Senão, eu vou fazer uma denúncia contra você por calúnia. Eu não quero mais ouvir você falando nos corredores. Quer dizer, o Senhor defendeu, né, Jesus, o Senhor me defendeu ali também. Agora, isso eu acho que a partir desse momento, dessa minha experiência, eu sempre procurei seguir por esse caminho, porque a gente tem demais. No ministério pastoral, é uma ilusão achar que você está no ministério pastoral e que você não vai ter pessoas, né, às vezes até achando que estão fazendo a coisa certa, né, falando de você ou trazendo questões. Eu acho que é ingenuidade, não é, da nossa parte, às vezes, achar que na igreja vai ser tudo mil maravilhas, vai que gostar de você, todo mundo né? vai gostar de você. Isso é ingenuidade. É ingenuidade. Aliás, eu acho que essa ingenuidade parece que assalta a maior parte dos pastores, especialmente os mais novos, né? São assaltados sempre por esse céu rosa, né? Essa coisa de que o mundo é maravilhoso, tudo... Cara, tem problema. Essa necessidade de todo mundo apreciar. Eu tenho um presbítero, hoje ele está em disponibilidade, mas ele era um querido irmão, tá lá na igreja com a gente ainda, e ele sempre falava para mim, quando ele estava na ativa com a gente, né? Ele falava, pastor, o senhor precisa se convencer disso. Tem gente que não vai gostar do senhor. Tem gente aqui na igreja que não gosta do senhor. Não adianta. O senhor pode fazer o que quiser. Não vai ter jeito. O senhor pode pregar 1 hora, pode pregar, vão achar ruim, o senhor pode pregar 20 minutos, vão achar ruim, o senhor pode botar peruca, não vão gostar do seu cabelo, o senhor pode ficar careca e não vai gostar do mesmo jeito. Coloca isso no seu coração e o senhor vai ser feliz. Ele sempre fala isso. Você já percebeu quem é, né? Sim. Lembro da figura. E é verdade. E assim, aí você tem que estar de novo. A sua carne não faz isso. Certo? A nossa carne não faz isso. A nossa carne quer satisfação, a nossa carne quer vingança, a nossa carne, certo? Isso é Jesus vivendo na gente, é o Espírito Santo na gente. Se a gente estiver cheio, nós vamos responder do jeito que Jesus responde. Nós vamos responder com perdão, vamos responder com amor, com paciência, né? Porque quando essa pessoa aí, ela está precisando, está em necessidade, você vai lá, você vai visitar ela, você vai orar por ela, né? Você vai fazer. Vai cuidar dela. Você vai cuidar dela, porque ela é sua ovelha também. Quem vai fazer? Ela é sua ovelha. No plano do futebol, a gente, por exemplo, tem que contrarrestar a tática do adversário. Ou seja, você tem que saber, por exemplo, acaba um jogo, vou jogar contra o Internacional agora, hoje é domingo, eu vou jogar na quarta contra o Internacional. Acabou o meu jogo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a entrevista do treinador deles. Porque na entrevista você pega muita coisa do que ele está pensando em fazer. Óbvio que as coisas do scout você vai ter na sua mesa. Quem que vai jogar, quem que está suspenso, quem que machucou do time dele, quem que tomou cartão. Em casa ele joga com 3 zagueiros, joga com 2 zagueiros só, como ele tem feito. Tal. Isso aí é tudo scout. Mas você pega muita coisa na entrevista do treinador que você vai jogar contra ele. No mundo espiritual é a mesma coisa. A gente tem que saber o que o inimigo quer fazer antes da tática dele sair de lá do inferno para chegar aqui. E a Bíblia não fala lá em Isaías, né, que ele é anjo caído. Então uma das lutas dele é voltar para onde ele esteve de qualquer jeito, nem que seja pisando nas pessoas. E aí a Bíblia fala que ele é espírito. Então ele odeia toda e qualquer forma de
de expressão corporal que glorifique a Deus. Sim. Ele não gosta daquilo ali. Quando ele entra numa pessoa, é para jogar no chão, é para humilhar, é para esse tipo de situação. Ele também, quando ele caiu, ele não recebeu perdão. Então ele tenta, de uma forma sutil, fazer com que a gente também seja implacável. Ah, pisou no meu calo. Não vou perdoar. Enquanto não pisar no meu calo, tá tudo bem. Na hora que pisar no meu calo, eu vou fazer, que a gente brinca lá, fazer a cruz pro cara e acabou para mim. Então, são formas sutis e às vezes até imperceptíveis, porque se ele vier com um tridente e com chifre, todo mundo vai sair correndo. Não, ele vem de uma forma muito vezes, né? disfarçada. Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de situação. O pai, que é pai, mas não exerce a função de pai, está descaracterizado. Ele era anjo de luz, quando ele cai de lá, ele se descaracteriza. Então, ele quer que a gente também. O cara, quando está bêbado, não age como agiria quando ele está são. Então, nossa, às vezes eu passo em alguns lugares, eu vejo o pessoal jogado no chão, eu fico assim, o coração dói, porque eu fico pensando, como é que Deus está vendo isso aí? O que essa pessoa já foi na vida um dia? Deus ama essa pessoa da mesma maneira que ama a nós todos. Então, agora, para isso, precisa estar nessa função de... Meu pai levantava 5 horas da manhã para orar todo dia. 9, orava por todo mundo e ficava ali, hein? Um dia eu saí, era menino, e um amigo meu, era aniversário dele, ele tinha um bar, o pai dele tinha um bar. E eu cheguei, estava na casa da minha namorada, voltei, devia ter uns 15 anos, por aí. E ele saiu com uma jarra era suco de limonada com vodka. Era uma caipirinha de vodka, eu não conhecia aquilo nem nada, tá docinho, tomei. Nossa, cheguei em casa, cambaleando tal, tentei ficar lá no fundo, lá pra ele não me ver, ele me viu quando eu entrei. Outro dia de manhã eu saindo para De Pascoal para ir trabalhar. 7 da manhã ele tava orando. Já devia estar orando de umas 2 horas. E a janela do quarto, da porta do quarto estava bem aberta. Eu abri assim, quando eu botei a cara ele tava chorando. Aí ele olhou para mim assim e falou assim para mim: nunca nenhum dos meus filhos me envergonhou tanto como você fez ontem. Se ele tivesse pego um pedaço de pau E tivesse me batido, não ia doer tanto. Aquilo ali bastou para mim, era menino. Então, agora, pra gente estar andar a segunda milha, dar outra face, perdoar. Mas também, quando a gente estiver nessa função de intimidade com Deus, a gente vai entender também. Porque eu acredito que Deus dá ferramenta pros pastores que eles escolhem, diferente do que ele dá para os leigos na igreja. Sim. Eu também tenho certeza. Ele reveste o líder, o pastor, de uma forma diferente. Justamente porque ele escolheu aquela pessoa. E isso é forte, né? Vocês acham que... Desculpa, Ricardo, você quer colaborar? Enquanto o Silas estava falando, eu estava me lembrando de um texto aqui, né, que Paulo fala sobre esse negócio da gente conhecer, né, as estratégias do inimigo, do adversário, né? Paulo fala lá em 2 Coríntios 2, acho que é o verso 10, verso 11, que naquele contexto que ele fala que ele vai perdoar o cara lá, né, que tinha sido disciplinado, e ele fala assim, porque ele termina falando que se vocês o perdoaram, eu também os perdoo, né, se há alguma coisa para perdoar, né, se é que há alguma coisa para perdoar, porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás. As táticas, algumas versões as táticas do inimigo. Ou seja, você sabe o que Satanás quer, então você tem que fazer o contrário. Você tem que andar na contramão. Você tem que ir na contramão. Né? Vocês dariam que conselho para pastores que precisam aprimorar a liderança para conduzirem bem suas igrejas de maneira saudável? Vou repetir a pergunta. Vocês dariam que conselhos para pastores que precisam aprimorar sua liderança de maneira saudável para que saibam, né, se portar como, em alguns momentos, como pais, como amigos, mas, se necessário for, entre em campo e jogue juntos, conduzindo outros? Que conselho que vocês dariam para pastores que precisam repensar sua liderança para conduzir suas equipes, seus times, que na verdade são suas igrejas? Agora a bola ficou no meio do campo, ninguém quer chutar, né? Não, eu acho que uma
Meu primeiro conselho para essa pessoa seria isso que eu já falei aqui, seria ele priorizar realmente essa vida de devoção dele, essa busca, né, por intimidade com o Senhor. Quando eu digo isso, eu não estou falando sobre meramente ler, né, a Bíblia, eu estou falando sobre relacionamento mesmo, né, com o Senhor. O que inclui ler a Bíblia, mas vai além de ler a Bíblia, porque tem como você pode ler a Bíblia como uma ferramenta do seu trabalho pastoral, né? Você pode ler a Bíblia como alguma coisa que aconteceu lá no passado. Não, lê-la como a voz de Deus realmente, né? Falando com você. E nesse processo de tempo de devoção, se ele precisa aprimorar, fortalecer essa perspectiva da sua liderança, ele buscar nas Escrituras e esses modelos, a partir do modelo de Jesus, Paulo, né, e realmente tentar copiar, imitar. Essa seria a primeira. A segunda questão que eu colocaria para essa pessoa é que ele deveria buscar pessoas, outros pastores, né, que pudessem ser referência para a vida dele. Ouvir pastores. Exatamente, mais experientes, pastores, não necessariamente pastores populares, né? Porque quando a gente fala de mentoria hoje, a gente tem eu percebo que muitos jovens pastores têm essa ideia assim, ele quer que aquele pastor daquela grande igreja que tem o nome e tal seja o mentor dele. Não, bons mentores você encontra no meio pastoral com pastores que às vezes estão pastoreando ali uma igreja com 200, 300 pessoas, mas são fiéis no ministério deles, estão ali dedicados, né, se doando para aquela igreja. Então, essas referências, né, de liderança, liderança pastoral, referência de espiritualidade, né, buscar pessoas assim. E uma terceira liderança passa também por habilidade, né, por habilidade. Então, buscar hoje a gente tem demais isso, né? Mas buscar algum universo de capacitação. Hoje você mesmo trabalha, né, com isso, né? Com a questão aí do Revitalize, né? Tivesse algum contexto assim, onde ele pudesse ser municiado, né, de habilidades, né, novas habilidades, chamado skill, né, as habilidades mesmo, as competências, né, de liderança, né, que pudesse auxiliá-lo. Então, eu daria essas três diretrizes, né, básicas para um pastor que está precisando. Tempo com Deus, que é a devoção, a direção por meio da mentoria. Isso, uma direção espiritual, né? E busca de habilidade, ou desenvolvimento de habilidade, né? Exato. Eu acho que essas três coisas, elas seriam essenciais. Tem outras, óbvio, mas essas seriam três coisas que eu acho seriam super importantes, né, para a pessoa dar um avanço, né, com relação à liderança dela, né? Ô Silas, que dica que você daria para o pastor que precisa buscar, sim, refinar sua liderança? Eu acredito que através disso que o pastor Ricardo falou, algumas questões que, mesmo para a gente que é cristão, parece que a gente está distante daquilo que a gente sabe para aquilo que a gente vive. Por exemplo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Parece que a gente só vai entender isso quando a gente tiver esses pilares, assim, de vida mesmo. Puxa, não estou orando 2 horas porque não, eu estou orando 2 horas porque eu quero estar junto de Deus, não é porque eu quero entender, mas não, eu quero estar junto dele. E quando Paulo, ele fala também, não sei se é Paulo que fala, agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É Davi. A gente vive a vida toda para ter a salvação e a vida eterna. Quando morre alguém que a gente sabe que é crente, muita gente desiste de Deus, muita gente. Então, o saber uma coisa, outra coisa é a gente viver isso. E o Kias Alves, nosso saxofonista, perdeu a Lu agora, faz 2 meses. Rapaz. A Lu Shirley, que era querida lá em casa, os filhos convivem com a gente o tempo todo. E eu vi uma tristeza, ele falou para mim, Ciro,
estraçalhado por dentro. E a gente acompanhou todo o processo. Fui buscar o filho dele no aeroporto, que morava nos Estados Unidos, tudo. Ele falou, mas eu não estou revoltado. Então o cristão, ele sofre como qualquer outro, ele se abate, ele fica triste, ele deve estar triste ainda, vai demorar ainda para terminar, para esse luto terminar, mas não está revoltado com Deus. Então, eu vejo muito hoje, assim, o que eu poderia falar para um pastor, a questão da autoestima elevada, cuidado para ela não virar arrogância. Baixa a bola. Porque é uma chave, né? É uma chavezinha. É verdade. Autoconfiança, autenticidade, principalmente, não só para ele, mas para ele poder ensinar. Porque hoje, por exemplo, hoje é lacração para tudo. Na televisão a gente não pode falar nada. A gente não pode falar negro, não pode falar gringo. Gringo vem da palavra gringo, da Segunda Guerra, quando os boinas cinzas estavam lá na guerra e não estavam, acho que, dando conta do recado, vieram os boinas verdes. Então os boinas cinzas falaram para os verdes, green, go, vai embora. Então é pejorativo o negócio, não é? Então a gente não pode falar, eu chamo o Lugano de gringo, mas na televisão não posso falar, ô gringo, não sei o quê. Então hoje tem tanta coisa que a gente não pode. Os nossos filhos hoje na escola escutam tanta coisa, os costumes hoje da adolescência e da juventude. Então, se ele for autêntico, ele vai até conviver com um amigo ou uma amiga que não compartilha das mesmas ideias dele, mas vão ser amigos, porque vão se respeitar. E a humildade. Hoje eu acho que a gente falar de humildade para pastor parece que é um absurdo, né? Mas a humildade, ela é uma virtude traiçoeira, que quando a gente pensa que a possui, já perdeu. No meio do futebol, o cara quando faz o gol bate no peito. Pá, eu sou bom mesmo. Esse dia o Cristiano Ronaldo falou que ele é melhor do que todo mundo. Melhor que o Pelé, melhor que o Messi. Não, eu sou melhor. Sou mais alto, eu sou mais forte. Cara, eu fiquei olhando aquilo ali assim. Eu falei, cara, mas será que não seria a gente que deveria falar isso pra ele? Que você é melhor do que esse, aquele outro? A própria Bíblia fala isso, né? Que seja o outro que te elogie, não você mesmo. Então, assim, a humildade, ela é uma virtude, mas ela é traiçoeira. Quando a gente pensa que possui, já perdeu. Porque hoje o humanismo, ele é uma força destruidora, não só da família, da pessoa também. Sim. Porque é destronar Deus e se colocar no lugar de Deus, que foi o que o Lúcifer quis fazer. Vou subir lá, vou ser maior do que ele. E hoje, até dentro da igreja, a gente vive o humanismo, individualismo, o materialismo, quando se dá mais importância para ter do que ser, se dá mais importância para as coisas do que para a alma e para o espírito. Então, assim, olha, é isso. O que me impressiona na fala de vocês é que, assim, eu estava esperando umas estratégias e tal, e de repente nós estamos falando do arroz com feijão, né? Não tem receita de bolo, né? Não. São coisas básicas, é o retorno ao essencial, né? É o retorno ao básico. Isso é vida ministerial, isso é vida na dependência de Deus. Aquele driblinho dele lá, 500 mil vezes, ninguém conseguia pegar. E sempre dava certo. É o arroz com feijão. Básico. Faz o certo bem feito. Faz o certo, mas bem feito. Né? Quero agradecer vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Silas, por terem aceito o convite. Eu sei que separar o tempo de vocês da agenda corrida não é fácil, mas quero agradecer demais por esse momento que vocês separaram para estar aqui. Sem dúvida foi um tempo especial. Esses dias eu estava orando a Deus e falando para Deus, Deus, a agenda tá gigante. A gente acorda, vai dormir, a gente separa o ano por eventos, né? Sim. Tem além as datas já que são feriado. E eu falei para Deus, tua palavra disse, né, que você ia me instruir, me fala que em seguida, Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e o resto eu vou acrescentar. Então é isso que eu estou fazendo. Legal, Silas. Cara, Boa. Obrigado pelo Deus tempo abençoe. juntos, viu? Joia. Ricardo, obrigado. Deus abençoe Prazer, vocês. Carlos. Obrigado. Foi muito Prazer, bom. viu? Obrigado você que ficou com a gente até agora. Foi muito especial, sem sombra de dúvida alguma. E eu vejo você no próximo episódio.